Ok. Valeu, Ramon. Então, bora ver aqui, pessoal. Então, bom dia a todo mundo, né? Agradecer mais uma vez o Marcelo por ter convidado a participar aqui. Deixa eu ver se eu consigo transmitir a minha tela para vocês. Eu acho que essa daqui funciona bem. Vocês estão vendo? Vocês estão me vendo? Está Eu acho que compartilhando. tá. Tá Agora, certinho? estou vendo. Beleza. Então, pessoal, me apresentando novamente, meu nome é Ramon, tá? Sou engenheiro de produção, tenho mestrado também em engenharia de produção, assim como o Marcelo aí na PUC, né? A gente teve o mesmo orientador. E agora no doutorado também estou fazendo aí na PUC, engenharia de produção, só que agora mais voltado para previsão de séries temporais, utilizando inteligência computacional e aprendizagem de máquina, né? Eu vou tentar deixar aqui a apresentação sem o meu rosto, mas eu não sei como tira. Deixa eu tentar aqui rapidinho. Eu consigo fazer aqui, Marcelo, me ajude. Consegui deixar sua apresentação? Acredito que sim. Mas só para vocês focarem mais. Então aqui eu estou apresentando a metodologia, né? Vou apresentar o trabalho de metodologia científica aplicada em artigos de previsão de demanda, tá? Assim como o Marcelo falou, isso daqui foi um trabalho que eu fiz na minha graduação. Então, vocês vão ver que é um trabalho bem simples, mas ainda assim é bem completo. Então, vocês podem perguntar, professor, como é que eu vou fazer? Você já é mestre, você está fazendo doutorado, então fica fácil para você. Então, eu trouxe um caso justamente de quando a gente estava no mesmo nível, né? Quando eu estava na graduação, então mostrar que o trabalho realmente, tipo, é capaz de um aluno conseguir fazer, certo? Então, aqui, como vai ser tratado esse artigo, né, de vocês. Então, o conteúdo abordado, eu vou falar um pouco aqui sobre o artigo, né? O meu artigo que eu vou tomar de base, como fazer uma introdução, uma metodologia, o referencial teórico, o estudo de caso, como deve ser apresentado, né? Como devo tratar os métodos e também, ao final, colocar alguns casos peculiares. Esses casos foi, justamente como o Marcelo falou, foi um caso que aconteceu no meu trabalho final, no meu TCC, né, que aconteceu uma situação e eu vou mostrar como é que eu contornei essa situação. E, por fim, como vocês têm que fazer uma conclusão de trabalho. Então, o artigo que a gente está se baseando, que foi o que eu fiz na minha graduação, foi publicado no Simpósio de Engenharia de Produção, SIMPEP, de 2015. Então, tem um título de Aplicação de um Modelo de Previsão de Demanda em uma empresa do ramo de locação de bilhar. Coloquei a citação ali, mas depois eu passo para o Marcelo direitinho, tanto essa apresentação quanto os artigos que eu vou utilizar no meu TCC, para vocês terem uma base, para vocês poderem estar citando, pegar alguma informação que vocês acharem necessário, que seja importante para vocês. Então, começando o trabalho, você começa por uma introdução. Então, o que que consta numa introdução? Você primeiro começa com um contexto. Esse contexto seria em que contexto sua pesquisa se encontra. Então, muitas das vezes, quando a gente faz um trabalho, por a gente já estar inserido naquele meio, ou seja, estagiando, ou como a gente foi lá para fazer a coleta em campo, né? Então, fica muito mais claro para a gente quais os qual o modo que a empresa ela está, né? Então, para a gente ficar claro, mas a dificuldade aqui, o objetivo é justamente de eu poder passar para o meu leitor, tá? E também passar para quem, por exemplo, se eu for publicar um artigo, para o meu revisor, para o editor do congresso ou da revista, de que ele entenda o que eu estou tratando. No meu caso ali, eu estou tratando de uma empresa que ela fazia alocação de mesas de bilhar. Ou seja, então já tem um contexto ali. Qual é o meu contexto? É a alocação de mesas de bilhar, empresas que prestam serviços. Então, no caso aqui, como eu vou mostrar para vocês, o meu estudo de caso não foi relacionado a produtos, né? Não houve uma produção em si, mas sim a prestação de serviços. Então, também vocês vão ver aqui que quando eu faço minha previsão de demanda, não necessariamente são de produtos, mas também eu posso fazer minha previsão em relação a serviços, né? Então, toda essa análise ela vale tanto para a produção de produtos em si, né, produtos palpáveis, quanto minha produção de serviços. Tá? E da mesma forma, como eu já fiz uma contextualização inicial, é importante eu ter uma justificativa, no sentido de por que eu estou aplicando aquelas técnicas de previsão naquela empresa. É necessário?
Aí também é outra pergunta, qual a relevância da pesquisa? Eu estou fazendo aquela pesquisa só por fazer? Então é importante eu deixar claro também que essa pesquisa ela é relevante tanto para a empresa, né? Porque, tipo assim, não adianta eu fazer um trabalho numa empresa em que ela não tem problema algum, porque daí eu vou estar resolvendo que tipo de problema. A gente tem que pensar que apesar de vocês não serem formados ainda, mas vocês são quase engenheiros, correto? Então, qual é o trabalho? Tem que entender qual o trabalho do engenheiro, principalmente o engenheiro de produção, é de resolver problemas. Então, se uma empresa não tem um problema, por que você está tentando resolver um problema que não existe? Entende? Então, é importante deixar claro qual a relevância da pesquisa em relação ao sentido prático da coisa, o que, que a empresa está ganhando com aquilo, e também deixar claro qual a contribuição no sentido acadêmico daquilo, quais os achados da pesquisa científica, no sentido da ciência mesmo, você está contribuindo como novidade, né? Para o sentido acadêmico. Ainda também na introdução você coloca os objetivos, então os objetivos o que seriam? O que o seu trabalho está buscando solucionar, né? Quais os resultados que eu estou esperando quando eu estou aplicando esse meu problema, essas minhas técnicas, né? Então eu trouxe um outro exemplo de um artigo também do Simpep, que ele colocou aqui um exemplo bem claro de objetivo. Então ele colocou: de acordo com esse contexto, o objetivo geral desse artigo foi de analisar a viabilidade e redução de custos associados à modelagem do problema por meio da aplicação dos conceitos de AOQ no MRP em uma empresa do ramo de perfumaria e cosméticos, de modo a comparar os resultados atuais com os resultados baseados no modelo de lote econômico. Então aqui deixou claro o que ele vai estar buscando, né? De analisar a viabilidade e redução de custos associados à modelagem. Aí, como ele vai obter? Por meio da aplicação dos conceitos de AOQ no MRP de uma empresa. Aí, o contexto em que empresa do ramo de perfumaria e cosméticos e o resultado que eles esperem alcançar, né? Que é justamente basear os resultados dele, do modelo, os resultados atuais, né, com o modelo que ele está aplicando. Então, aqui é claro, tudo que a gente está colocando, meio que um parágrafo simples ali, uma frase, uma oração simples, e ele colocou todos esses pontos que a gente está querendo abordar, né? Fez meio ali um resumo do que o artigo vai se tratar dali para frente. E ao final a gente coloca a estrutura do artigo. Então, como aquele artigo está dividido? Tópico 1, introdução. Tópico 2, referencial teórico. Essa base assim, certo? A segunda parte do trabalho seria a metodologia. Então, a metodologia você coloca quais os passos que a sua pesquisa tomou. Muito importante quando a gente vai trabalhar um trabalho mais acadêmico, mais científico, é você garantir a reproducibilidade daquele trabalho. O que seria isso, professor? Seria justamente eu mostrar um passo a passo para o meu leitor ou para o professor, quem tiver que seja, ou para o revisor, tá? De que como foi que se deu o meu trabalho desde o início, onde eu fui atrás da empresa, como eu fiz a coleta de dados, até a parte da minha análise. Por quê? Porque já que todos esses modelos eles já são estabelecidos, já estão consolidados na literatura, então ele já tem um passo a passo estabelecido a ser seguido. Então, para eu provar que o meu trabalho é válido, que os meus resultados estão corretos, eu preciso mostrar como foi feito aquele meu passo a passo e para provar também de que eu segui uma sequência científica, né? Porque, querendo ou não, nós acadêmicos, né? Vocês também são acadêmicos, nós baseamos no método científico, né? Então, é muito importante deixar esse passo a passo bem claro para que o leitor veja que eu realmente segui não foi feito de qualquer maneira. Eu não estou inventando dados, eu não estou maquiando informações, então mostrar claro e limpo de que o meu trabalho ele teve uma metodologia clara, foi feita uma metodologia científica em que seguiu passos em que são estabelecidos pela comunidade científica, perfeito? E também é importante colocar no final, muito mais claro em trabalhos brasileiros, né, que a gente coloca a classificação da pesquisa. O que seria? Foi um estudo de caso, ou foi um survey que eu fiz,
foi meu trabalho é quantitativo, o meu trabalho é qualitativo, que tipo de análise eu fiz. Então, essa classificação da minha pesquisa é importante colocar. Uma referência boa que talvez o Marcelo pode usar para vocês, que a gente sempre utilizou, que é o GIL, né, que eu coloquei aqui no cantinho desse exemplo aqui. O GIL é como elaborar projeto de pesquisa. Se eu não me engano é isso, mas depois eu passo para o Marcelo pode passar para vocês também. Ele é muito bom. Todos os anos ele quase tem uma edição nova desse livro, que ele coloca também um passo a passo de como você está elaborando desde a introdução, metodologia, né, e a classificação. Então, a gente sempre usa ele como parâmetro para estar dando continuidade na classificação. Beleza? Aí, o próximo passo, então, seria o referencial teórico, tá? E daqui a gente já começa a buscar o quê? Fontes de informação, tá? Que trabalhos ou até mesmo essas partes que eu falei que a teoria está consolidada, então eu vou buscar os livros dos principais autores que estejam corroborando, né, e mostrando que as técnicas que eu uso são relevantes e estão certas para aquele tipo de modelo que eu estou usando. Então, mais uma vez, o que é importante colocar o contexto da área de atuação da empresa, né? No caso, no meu exemplo ali, é o ramo de locação de mesas de bilhar. Então, por exemplo, eu procuro trabalhos relacionados que já foram feitos utilizando previsão de demanda, por exemplo, no ramo de locação de mesas de bilhar. Como isso daqui é muito específico, eu posso colocar de outras maneiras. Eu posso buscar trabalhos, né, que fizeram previsão de demanda, mas aplicados a serviços, ou a serviços que são próximos aqui, ou que fizeram uma análise parecida com a minha, tá? Então, essa primeira parte é interessante eu estar colocando nesse sentido. O segundo ponto é você colocar justamente as técnicas de planejamento e controle da produção que você vai utilizar no trabalho. Então, você utilizou uma curva ABC, então coloque ali como é que se dá uma curva ABC e quais trabalhos relacionados já fizeram essa curva ABC e quem que propôs essa curva ABC, quem que criou, né? Os principais autores que falam sobre a curva ABC, por exemplo, os modelos de previsão utilizados. Quais modelos eu utilizei? Utilizei a média móvel de séries temporais. Então, utilizei média simples, ponderada, exponencial. Eu utilizei tendência, utilizei sazonalidade. Então, todos os modelos que eu vou utilizar, todos os métodos, as teorias que eu forem utilizar no meu trabalho, eu tenho que deixar explícito e claro no meu referencial teórico, para justamente o meu leitor, quando vê meu trabalho e minha aplicação, ver, por que ele está utilizando a média móvel simples, ou o que é a média móvel simples. Então, lá no meu trabalho, ele vai ver, a média móvel simples é isso, isso, aquilo, outro, porque tal e tal pessoa utilizaram ele e é assim desse modo que acontece, entendeu? Então, é para deixar claro nesse sentido. É uma observação muito importante, coloquei até aqui em vermelho, que nos nossos trabalhos é sempre importante utilizar referências atuais e relevantes. Então, as referências atuais e relevantes seriam nos últimos 3 a 5 anos. Professor, mas o livro que eu achei é de 2010, é de 2011, já faz... Então, você tem que ter essa sensibilidade de notar que muitas das referências, principalmente de livros, elas são um pouco mais, digamos assim, escassas e desatualizadas, mas elas são, às vezes, a base do seu trabalho. Por exemplo, em logística, não sei se vocês já tiveram aula de logística, mas o principal ali que a gente sempre trabalha é o Balu. Então, o livro do Balu é antigo, mas mesmo assim ele é relevante na área porque ele é um dos principais ali. Então mesmo ele sendo antigo, ele ainda é relevante, certo? E aí outra questão que eu posso colocar em referências atuais é pegar artigos de revista. Vocês podem buscar, não necessariamente, vocês precisam utilizar referências internacionais, até porque, tipo, se você está fazendo um trabalho só para disciplina ou fazer um trabalho para um congresso nacional, é importante colocar referência internacional, mas não é uma obrigatoriedade, certo? Então, tem outras bases de dados em português que podem estar ajudando a gente para estar fazendo esse nosso referencial. Pode ser a base de dados do Cielo, né? Que tem ali uma gama de artigos publicados atuais que trabalham, que são em português, que têm trabalhos relacionados, ou utilizar os principais congressos brasileiros, por exemplo, o Enegep, o Simpep, são bons exemplos de trabalhos com qualidade e que são em português e que vocês podem estar utilizando como referência no trabalho de vocês, tá bom?
E daí a gente parte para a descrição do estudo de caso. Então, o que você vai colocar? É importante, como eu disse no início, muitas das vezes você já tem a noção da empresa que você está trabalhando, porque você já trabalha nela, ou estagia, ou até mesmo fez a coleta de dados nela. Mas para o leitor é uma empresa totalmente nova, ele não tem noção de qual a empresa é. Então, é muito importante eu colocar nas informações da minha empresa, por exemplo, a história dela, um pouco a quantidade de funcionários, por exemplo, o local, o funcionamento do ramo, tudo isso no sentido de dar para o leitor um panorama geral, tá? Meio ali um background, para o leitor ter noção de qual tipo de empresa que você vai irá tratar, porque é muito diferente eu fazer um trabalho, por exemplo, numa empresa que é uma multinacional, com milhares de funcionários, com anos e anos de experiência, e você fazer o mesmo tipo de trabalho aplicado, por exemplo, numa empresa de serviços, que é no modelo familiar, que é uma empresa pequena, tem 4, 5 funcionários. Então, o tipo de abordagem em uma empresa e na outra é totalmente diferente. Então, quando você coloca essas informações no estudo de caso, você deixa muito mais claro para o leitor, né, para quem está revisando o seu trabalho, que tipo de expectativa que ele vai tomar a partir dali, né? Como que ele vai ter ideia de como vai se dar os resultados do seu trabalho. Então, no caso aqui, eu coloquei no meu trabalho a descrição da empresa que eu trabalhei. Então, era uma locadora de mesas de bilhar, tá? Que ela é uma empresa no modelo familiar, então daí vocês já começam a visualizar mais ou menos o que era, com mais de 30 anos no mercado em Belém do Pará. E ela alugava mesas em 4 municípios diferentes do estado. Então a empresa, ela faturava 25 centavos por ficha vendida, independente do valor cobrado pelo estabelecimento. Essa informação aqui foi muito importante eu estar coletando, e fiz essa coleta em conversa com a gerência, né, que ela autorizou. A gente tá coletando esse tipo de informação e vocês vão ver depois por que essa informação aqui foi relevante para a continuidade do trabalho. Então, outra dica que eu dou para vocês é de quando forem fazer o trabalho, tentem sempre conversar com as pessoas que são os gestores dali, que são o líder de equipe, ou o gestor daquele departamento, até se for uma empresa menor, vocês falarem com o dono da empresa, ou o diretor da empresa, tá? Porque, às vezes, aquela informação ali, que às vezes é tão trivial para ele, pode ser a chave para você estar desenvolvendo o seu trabalho, tá? Em outro ponto também que a gente conseguiu coletar, foi que a empresa ela arca com todos os custos de manutenção da mesa e, no caso, a reposição de tacos e bolas também é feito pela empresa. E daí a gente começou a fazer o tratamento e coleta dos dados. Então, como eles não tinham o valor exato das fichas que foram vendidas, propriamente dito, eles só tinham as informações das receitas mensais que foram geradas pelas fichas compradas. Então, ela deu para a gente, no caso a gente foi lá e coletou nos arquivos dela, da empresa, um histórico onde a gente conseguiu, de janeiro de 2011, na época esse trabalho foi feito em 2013, então a gente conseguiu de janeiro de 2011 até março de 2013, das 4 cidades que ela atuava. Então era Belém, Capitão Poço, Paragominas e Tomé-Açu, tá? Então aí daí vem a questão que eu conversei com vocês sobre a importância daquele dado sobre o faturamento, né? Que a quantidade de fichas, então, como ela só tinha o faturamento mensal, o faturamento mensal ali das cidades, então o que a gente fez? Como a gente sabia que ela cobrava 25 centavos por ficha vendida, né? Então daí a gente fez a divisão, se ela conseguiu R$ 4.238 ali em janeiro de 2011, então a gente dividiu esses valores, cada um por 0,25 centavos, né? Que era relativo ao valor cobrado por ficha. Então assim a gente obteve aquela quantidade total de fichas. Então daí a gente vê que de janeiro de 2011 até março de 2013, ela teve uma arrecadação total em Belém de R$ 157.385,50. Aí quanto que isso daí é relativo em fichas? E daí a gente via que em fichas é de 629.542 fichas. Então daí a gente já fez
a relação. Então, daí como o Marcelo falou para vocês, da curva ABC que vocês vão ver mais à frente. E daí eu vou mostrar para vocês a diferença que é a curva ABC, como é feita e como foi tratado desse modo aqui. No caso, como tinham 4 cidades, a gente fez a curva ABC para determinar em quais cidades a gente trabalharia. No caso, se fosse aplicar a curva ABC propriamente dito de classificação, a gente deveria ter trabalhado com Belém e Paragominas, tá? Porque elas representam juntas mais de 50% da arrecadação total. Depois trabalharia com Tomé Açu classe B e Capitão Poço a classe A. Só que qual foi a diferença nesse nossa análise aqui? Foi que em conversa justamente com a gerência, ela determinou que Paragominas, Tomé Açu e Capitão Poço, ela já estava num estudo de parar de atender essas empresas, esses municípios. Então, foi um direcionamento dela, né, da empresa, de que ela não queria, para ela não era relevante que a gente fizesse estudo nessas 3 cidades. Então, o grupo decidiu, né, já que meio que ali o trabalho era uma parceria também, porque ela só autorizou a gente a fazer o trabalho porque a gente prometeu que daria os resultados para ela depois, né, seria uma troca, digamos assim, justa, já que ela forneceu dados sensíveis da empresa dela para a gente faria análise e retornaria com a análise para o bem da empresa dela. Então, em conversa, ela pediu que a gente fizesse só em Belém, já que ela estava no estudo de parar de atuar nessas 3 empresas. Mas quando vocês forem aplicar a curva BC, vocês têm que tomar cuidado justamente com essa curva aqui, de ver que quais os produtos ou serviços, né, tem mais o maior número de faturamento, que seria a classe A. E daí, então, separando só por Belém, daí a gente fez a série temporal. Então, a gente já tirou os valores ali das datas e colocou o período 1, período 2, 3, 4, até o período 27. E colocou aqui o faturamento, de quanto era, e fez a conversão para a quantidade de fichas por faturamento. Tá? Então, a gente teve aqui, no caso, em vez de trabalhar com valores monetários, trabalhando com quantas fichas ela vendeu no decorrer do período de tempo. Então, com isso, tendo esses valores, a gente vai começar a aplicar os modelos, começando primeiro pela média móvel simples. Tá? Então, aqui é um exemplo legal, que na época a gente fez mais para observar, onde a gente utilizou a média móvel a partir de dois atrasos, né, até 10. Por quê? Foi muito mais, foi uma orientação na época do nosso professor, em que ele falou para a gente poder fazer o escopo do tempo ser maior, para a gente observar como o erro acabava se acumulando quando eu aumentava muito o meu horizonte de previsão. Então, vocês podem ver aqui, a gente calculou aqui a média móvel baseado de 2 a 10, assim também como a gente, para os erros, né, de 2 a 10, e a gente vê aqui, ali embaixo no MAD, não vou passar o mouse em cima, vocês estão vendo ali embaixo, o MAD começou 2.196, 2.146, onde foi no erro 3, foi o menor alcançado. Aí você vê que vai aumentando conforme eu vou aumentando o meu horizonte de previsão, né? Então você vê que o erro vai se acumulando cada vez mais. Então daqui a gente foi uma forma de observar. Então é importante vocês também fazerem, assim, colocar um intervalo maior, porque no meu caso aqui, em três intervalos de previsão, já foi suficiente, mas pode ser com que de vocês seja no 8, no 9, no 10 ou até mesmo no 11. Então no Excel fica muito mais simples de vocês estarem fazendo isso e tá aumentando esse horizonte de previsão. E daí fica interessante justamente ter esse tipo de observação e poder fazer esse tipo de análise, tá? Então aqui o resultado, como eu mostrei para vocês, então foi calculada a média móvel de 2 a 10 períodos e o menor MAD foi de 3 períodos com 2.146. E aqui eu plotei o gráfico, né, da quantidade de fichas em azul e a média móvel simples acompanhando em vermelho. Também fiz a média móvel ponderada, tá? Então, utilizando aqui, não sei se o Marcelo já passou para vocês, mas acredito que já, a média móvel ponderada, então você utiliza os pesos, no caso que eu utilizei, de 0,5 para o que está mais próximo da minha previsão. Então, se eu estou prevendo a partir
do período 4, então, eu aplico um peso maior nos que estão mais próximos de mim. Então, no período 4, apliquei um peso de 0,5 no período 3, de 0,3 no período 2 e 0,2 no período 1. Se eu não me engano, foi esse o peso, mas já vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, eu também calculei os erros da minha média ponderada, encontrando um MAD ali de 2089. Então, aqui como vocês confirmando, né, eu utilizei os pesos de 0,5 para o mais próximo, o 0,3 no penúltimo e o 0,2 no último mais distante. Tá? É importante destacar que esses pesos aqui, eles não são fixos nesses valores. Eles vão muito mais da análise que vocês forem fazer, de analisar de quanto a minha série temporal passada ela influencia na minha série temporal atual. Então, aqui, no caso, a gente colocou um peso 0,5, mas poderia ser, por exemplo, 0,7 e o restante distribuir. O que significaria eu colocar um peso de 0,7 no lugar desse 0,5? Seria justamente eu mostrar que a série anterior, mais próxima da minha previsão, ela tem um peso muito maior do que, por exemplo, se eu colocar um 0,5. Então, quer dizer que influencia muito mais a minha série presente do que eu colocasse 0,5. E assim vocês vão fazer a distribuição. Ou se vocês acharem que talvez essa distribuição esteja muito pesada, então vai distribuindo de uma maneira mais suave, tá? Então, vou muito mais da análise do tipo de comportamento que a sua série temporal ela vai estar demonstrando, tá? Então, mostrando aqui novamente, o MAD foi de 2089 e da mesma forma eu pilotei o gráfico. Em azul, a quantidade de fichas aqui, e em vermelho, como que a minha série temporal ela se comportou. E daí também eu fiz, no caso, a média móvel exponencial. Da mesma maneira, eu fiz de maneira manual, mudando o meu alfa, o meu exponencial, né, tanto a partir de 0,1 até o 0,9. E da mesma maneira, calculei os erros de 0,1 até 0,9, onde, no caso aqui, manualmente eu fiz, o erro foi de 0,7 com MAD de 2.297. Então, daí, da mesma forma, tem um modelo no Solver, no Excel, que você pode fazer isso, ele te mostra o ótimo, o alfa ótimo, onde você vai encontrar esse valor mínimo aqui. Só que também é o resultado mais ideal de se fazer, mas como a gente faz esses trabalhos muito mais para a gente aprender a utilizar as técnicas e entender como que elas funcionam, então é muito mais interessante eu estar colocando também, fazendo esse tipo de análise manual, para observar ali, vocês podem ver no MAD embaixo, como que o MAD vai se comportando. Ele começa muito alto, vai descendo, né? Então ele começa aqui alto, vai descendo até que ele chega num ponto mínimo e provavelmente começa a subir, tá? Então isso daqui é importante para ver como que o meu MAD como que o MAD, o erro, né, acumulado vai se comportando conforme eu vou modificando o meu alfa dentro da minha média exponencial. Então aqui, o alfa foi variando e o menor MAD foi de 0,7 com um MAD de 2.297. Da mesma forma, fiz o plot da quantidade de fichas pela média exponencial. Daí vocês veem aqui o comportamento dela. Tá? E daí, feito a escolha, né, feito todos os modelos, e daí, como vocês viram aqui no comportamento da minha série observada, não há sazonalidade, claramente aqui não há sazonalidade, e também não há nenhum tipo de tendência. Eu ainda assim fiz os testes na época da sazonalidade e da tendência desses dados, só que o resultado foi tão discrepante que nem valia a pena colocar no trabalho, tá? Mas por questão de aprendizagem e análise, vocês façam esse tipo de análise nos dados de vocês, apesar de não parecer, para vocês estarem observando se realmente há ou não há e por que não há, qual a discrepância que dá nos teus dados, tá? E até mesmo, muitas das vezes a gente olhando assim no olhômetro, né, quando a gente diz, aparentemente não parece ter uma tendência ou uma sazonalidade, mas nos cálculos ali, como é muito mais precisa a análise, pode ser que aconteça, nem que seja uma mínima tendência, mas pode aparecer, tá? Mas aqui no caso, no meu, a gente olhando ali, não observou, mas fizemos também o cálculo de sazonalidade e tendência e não apresentou também. Portanto, a gente colocou apenas as médias móveis simples, né? A média móvel simples, ponderada e exponencial. Então, colocando as três aqui, os resultados,
mostrou que a média móvel ponderada apresentou menor MAD. Então, esse foi o método escolhido. E daí, como eu falei para vocês, tem também uns casos peculiares, né? Então, quais são os casos que aconteceram? No meu TCC, o meu trabalho foi feito numa empresa no departamento de obras viárias lá do município de Belém também. Então, o trabalho era fazer um mapeamento de processos do departamento e mostrar a ineficiência do sistema público em relação a esse departamento. Só que quando a gente foi fazer análise, a gente tinha que, de certa maneira, estar validando aquele nosso novo fluxograma de processos. Então, de que maneira a gente utilizou? A gente pensou de fazer uma previsão de demanda e de atendimento desses serviços que eram solicitados. Então, vocês podem ver aqui que algumas vezes, não necessariamente a técnica que vocês estão utilizando, ela vai ser o carro principal ali do seu trabalho. No meu caso do meu TCC, a minha previsão de demanda foi utilizada como uma base, né? Um artifício ali que eu utilizei para estar podendo validar o meu trabalho principal, que era justamente o mapeamento de processos, né? Como eu coloquei aqui o tema, a proposição de um fluxo de processos com base no conceito de mapeamento de processos e previsão de demanda. Então, aquilo me deu base para mostrar que o meu fluxograma que eu estava se propondo era mais eficiente do que aquele que era aplicado atualmente. Então, o que aconteceu? Quando a gente fez a coleta lá dos dados no departamento, então a gente viu que a demanda era muito variada e todos os MADs que a gente estava encontrando, eles eram muito altos ou desconformes, né? Então, o que a gente fez? A gente adaptou aquele período de análise do exemplo para que a variação ela fosse mais suave. Então, o que aconteceu? Essa daqui era a nossa observação. Então, era uma demanda diária de pedidos de obras viárias de março até setembro de 2016. Então, foi um período de 214 dias, tá? Que a gente fez essa coleta. Então, ele tinha lá o histórico, tanto de pedido quanto de atendimento, mas aqui eu vou mostrar para vocês só o de pedidos. Então, a gente via que muitas das vezes batia um valor zero aqui e outras batia quase 70 pedidos por dia. Então, essa variação aqui era muito caótica, tá? E era complicado de trabalhar com isso, porque quando a gente fazia a previsão, os modelos eles não conseguiam se adequar à dinamicidade desses dados e não conseguia acompanhar essa frequência. Então, qual foi a sacada ali, o insight que a gente teve? Foi justamente adaptar aqueles 214 períodos de maneira semanal. Então, de 214 foi para 31 períodos. Então, vocês viram que agora, apesar de ter esse pico aqui, mas ela está muito mais suave, tá, de fazer a previsão, e daí a gente conseguiu estar trabalhando de maneira mais precisa com esses dados, ao invés de estar trabalhando diariamente. Então, é outra questão que vocês também podem acabar se deparando, de fazer uma coleta de dados, os dados serem muito caóticos, não serem tão favoráveis à análise. Então, por exemplo, como o Marcelo falou, a gente vai trabalhar com 24 períodos. Imagina que você pegou esses 24 períodos e ficou muito caótico dessa maneira. Então, o que você faz? Você muda a sua análise, em vez de utilizar 24 dias, aí você faz 24 semanas. Pode acontecer de ficar muito mais suave dessa maneira os dados, muito mais cria uma conformidade, né? E vocês podem trabalhar de maneira mais fácil, beleza? E concluindo o trabalho, então, já vocês apresentaram a introdução, apresentaram qual era a empresa, o referencial teórico, apresentaram quais os resultados vocês encontraram. Então, você faz na conclusão um apanhado geral desses resultados que vocês encontraram. Então, no caso da aplicação de diversos métodos, vocês destacam qual foi aquele resultado mais interessante que vocês acharam, aquele melhor método. É importante também ressaltar as contribuições da pesquisa. Então, mais uma vez, vocês colocam o quão isso vai melhorar para a empresa, o quão isso é bom no sentido acadêmico, se tem poucos trabalhos relacionados. Imagina que eu faço uma empresa, por exemplo, aqui. Eu fiz numa empresa de um ramo muito específico ali, que era de aluguel de mesas de bilhar. Então, é muito específico, tem pouquíssimos trabalhos sobre isso. Então, isso daqui já foi uma relevância acadêmica,
que o meu trabalho teve, mostrando tipo, mais um case de sucesso que aconteceu aqui no meu trabalho, né? Então também é importante destacar isso daqui, porque não adianta eu fazer um trabalho e deixar, eu fiz um trabalho só por fazer, tá? Então é importante, o que esse trabalho trouxe de benefício, tanto para a sociedade acadêmica, quanto para a empresa em si que abriu as portas ali para vocês estarem trabalhando, né? Então, botar também destacar as descobertas obtidas por meio da análise dos dados, caso haja. Imagina que vocês fizeram ali um trabalho em que utilizaram um método novo ali que vocês descobriram, acharam na literatura e chegaram a resultados que ninguém nunca encontrou. Então, isso também é importante deixar claro ali. Talvez nesses trabalhos, como é mais da graduação, talvez vocês não achem tantas novidades assim no trabalho de vocês. Mas caso haja, é importante colocar, tá bom? E também, por fim, colocar propostas de pesquisa futuras. O que seriam essas propostas? Muitas das vezes a gente encontra ali, quando a gente vai fazer a coleta de dados, encontra com certos empecilhos, dificuldades, ou talvez a empresa não queira fornecer certo tipo de dados. Então, você coloca ali como limitações do trabalho, por exemplo, eu queria fazer, além da minha previsão de demanda, eu queria fazer ali uma matriz SWOT ali para tomar de decisão, ou fazer um 5W2H para como ele vai agir a partir daquilo. Então, você pode estar colocando propostas de pesquisa que vocês queriam fazer, não conseguiram aplicar nesse trabalho por conta de limitações mesmo do escopo do trabalho, para não fugir tanto, ou talvez das limitações que vocês tiveram ao se deparar com os dados da empresa, mas que seria interessante futuramente outros alunos fazerem, ou outros pesquisadores estarem aplicando, tá? Então, seria esse ponto que vocês devem abordar no final do trabalho também. Então é isso, pessoal. Coloquei aqui as referências, tá? Do meu TCC e dos dois trabalhos que eu utilizei como base. Eu vou estar passando para o professor Marcelo, para ele estar repassando com vocês, beleza? E é isso, então. Obrigado. Vocês têm aqui o meu contato, caso tenham algumas dúvidas, e o meu site onde vocês podem encontrar o meu currículo para talvez tocar figurinha aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado.